Quando se olha para percentagens, quase sempre vem à cabeça a imagem do copo meio cheio e do copo meio vazio. Podíamos pegar no relatório os jovens adultos e a religião na Europa e escrever que a maioria dos jovens portugueses entre os 16 e os 29 anos identifica-se com uma religião, mas neste caso é o próprio autor principal do estudo que conclui a percentagem elevada de jovens adultos afirmando não ter nenhuma religião em muitos países é, sem nenhuma dúvida, o fato mais significativo deste relatório. É verdade que, segundo este relatório publicado pelo Centro de Religião e Sociedade Bento XVI, divulgado esta quarta-feira, atempadamente antes do Sínodo dos Bispos dedicado à juventude que o Vaticano agendou para outubro, 57% dos jovens portugueses se identificam com alguma religião. E que, entre estes, 53% dizem-se católicos. No entanto, é para os 42% de jovens que afirmaram não ter nenhuma religião que todos olham, aparentemente sem dramas. O cristianismo era originalmente muito estranho, e é provavelmente bom para nos sentirmos um pouco estranhos, já disse Stephen Bullivan, professor de Teologia e de Sociologia das Religiões na Universidade de St. Mary, no Reino Unido, onde também dirige o Centro Bento XVI que encabeçou o estudo realizado em colaboração com o Institut Catholique de Paris, em França. Bullivan e a sua equipa pegaram em dados recolhidos no European Social Survey nas edições de 2014 e 2016, relativos a 22 países europeus, para fazerem um retrato da dimensão e prática religiosa dos jovens católicos. Os dados de Portugal são apenas de 2014, e a Itália ficou de fora porque em nenhum destes anos conseguiu financiar a realização de um inquérito. Entre as conclusões a que chegaram, os investigadores destacam que, em 12 dos 22 países, mais de metade dos jovens adultos declararam não se identificar com nenhuma religião. À cabeça encontraram a República Checa, com uns esmagadores 91%, e na cauda Israel com 1%. Logo em segunda posição no gráfico com 80%, ficou a Estônia. E acima de Israel encontra-se a Polônia, com 17%, e a Lituânia, com 25%. É interessante constatar que os dois primeiros países e os dois últimos são países pós-comunistas, escreve Bullivan. É igualmente interessante ver quem são os nossos vizinhos na tabela do não, os irlandeses, com 39%, e os alemães, com 46%. Os espanhóis, nossos vizinhos no mapa mundi, ainda estão mais desligados da fé do que nós com 55%, mas mesmo assim bastante menos do que os seus vizinhos franceses, com 64%. Quanto à prática religiosa, depois de aplaudirem o facto de US colocar igualmente esta questão a todos os inquiridos, religiosos ou não, Bullivan et al. Analisam as respostas à pergunta, fora de ocasiões como os casamentos e os funerais, quantas vezes assiste a um serviço religioso? Aqui temos 35% de portugueses a confessarem nunca ir, e 20% a afirmar fazê-lo pelo menos uma vez por semana ou mais. Em apenas 4 países, mais de um jovem adulto em 10 declara ir a serviços religiosos pelo menos uma vez por semana, na Polônia, em Israel, em Portugal e na Irlanda, notam os investigadores. Fora de missas e afins, é interessante verificar que a percentagem de quem assiste a serviços religiosos uma vez por semana ou mais aumenta ligeiramente, 23%. A resposta, nunca, desce por isso, para 41%. Entre os que se disseram católicos, 27% dos jovens portugueses entre os 16 e os 29 anos afirmaram ir à missa pelo menos uma vez por semana e 17% assumiram-se como não praticantes, nunca vão à missa. Ter fé não é o mesmo que acreditar na igreja. E aqui, sim, percebe-se por que razão Stephen Bullivan lamenta ter se perdido toda uma geração.